Graça e paz, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1 em diante. E que Deus possa estar abençoando a sua vida através desta mensagem. Isaías capítulo 38, versículo 1 em diante, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com perfeito coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra do grau que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinham andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, que adoeceu e sarou de sua enfermidade. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Espírito de Deus, ele aplique essas palavras em seu coração. Que o Eterno, o Criador, o Soberano, o grandioso Deus, ele possa estar abençoando a sua vida através desta mensagem. Palavra que nós lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 1 ao versículo 9, fala da cura, fala de um milagre efetuado por Deus na vida de um rei por nome Ezequias. O profeta Isaías, ele é conhecido, ele é denominado como o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do rei de Israel, sobre a vinda do Filho de Deus como Salvador, como libertador da nação de Israel. A nação de Israel foi e
continua sendo a nação eleita por Deus, a nação escolhida por Deus, e não apenas Israel. Porém, a Bíblia também vai nos mostrar um povo que, além de Israel, Deus também escolheu. Deus também, ele separou para si um povo. Esse povo, a Bíblia chama de gentios. Gentios são todas as pessoas que não nasceram em Israel. E entre o povo gentio, Deus escolheu um povo para pertencer a ele, para ser dele. E a este povo, Deus, ele fez promessa. E quando Deus promete, ele cumpre. E eu colocaria um título nesta mensagem com o seguinte título: quem te prometeu foi Deus. Creia nas promessas de Deus. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Nós vemos esta afirmação no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 23, que diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Fiel é o Deus que prometeu. Fiel é Deus. Deus, ele é fiel para cumprir com sua palavra na minha vida e na tua vida. Deus, ele é fiel para cumprir com suas promessas na minha vida e na tua vida. Quem te prometeu foi Deus. Creia nas promessas de Deus. Creia no que Deus, ele prometeu para você. E nesta mensagem eu quero te mostrar o que Deus, ele faz para que a sua promessa ela seja realizada, para que a sua promessa ela seja manifestada na íntegra, em sua totalidade. Um dia, Josué, ele disse, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Josué, capítulo 24, livro do profeta Josué, o capítulo 24, a palavra de Deus, ela vai dizer, capítulo 23, melhor dizendo, Josué capítulo 23, versículo 14, diz assim: eis aqui eu hoje vou pelo caminho de toda a terra. Isto é Josué testificando da fidelidade de Deus. Aleluia. E Josué disse: eis aqui eu hoje vos protesto pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas caiu, nenhuma só palavra caiu. Ou seja, o que Deus falou, ele cumpriu. Josué, ele está trazendo a memória do povo de Israel que a palavra que Deus prometeu para eles, Deus cumpriu na íntegra. Lembremos-nos de que Deus, ele prometeu que levaria Israel à terra prometida, que levaria Israel a uma terra que emana leite e mel. Promessa esta que foi feita desde os dias de Abraão. Isto mesmo, Gênesis capítulo 12, Deus, ele promete a Abraão que iria o levar a uma terra prometida, a terra de Canaã. Quando abrimos a nossa Bíblia, no livro do Êxodo, nós vemos Deus, ele confirmando esta promessa a Moisés. E Deus, ele chama Moisés para tirar,
para libertar Israel do Egito e levar a uma terra prometida, a uma terra que emana leite e mel. Então Deus, ele chama Moisés, tira Moisés da terra do Egito, leva Moisés e Israel ao deserto. Em seguida, Moisés, ele morre no deserto e Deus, ele levanta um líder. Ele levanta Josué e, por intermédio de Josué, Deus, ele leva Israel para a terra prometida, para a terra de Canaã. Ou seja, o que Deus promete, ele cumpre. Quem te prometeu foi Deus. Creia nas promessas que Deus te fez. E nós vimos que, por intermédio de Moisés, por intermédio de Josué, Deus, ele cumpre com as suas promessas. Deus, ele realiza milagres para que a promessa venha a se cumprir. Aleluia! E nós vemos isto na trajetória de Israel, na sua peregrinação no Egito e no deserto, quando Deus, ele faz milagres. Isto mesmo, Deus, ele faz milagres para que a sua promessa venha se manifestar, venha se realizar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus disse: Jeremias, o que vês? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele cumpre com a sua palavra. Números 23 e o 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aleluia! Creia nesta palavra. Deus, ele é fiel para cumprir com suas promessas. E quem te prometeu foi Deus. Creia nas promessas de Deus. E nós vemos no livro de Isaías, Deus, ele realizando milagre. Aleluia! Deus, ele realizando o impossível. Nós vemos Deus tornando o impossível possível, para que a sua promessa se realize e o seu nome seja glorificado. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! Palavra do Senhor que veio ao profeta Isaías. E Deus, ele diz a Isaías: Isaías, vá até a casa do rei Ezequias e diga a ele: coloque a sua casa em ordem, organize a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ezequias, ele estava doente. Ezequias, ele estava enfermo com uma enfermidade mortal que hoje nós podemos classificar com toda a certeza que Ezequias, ele estava com um câncer. Ezequias, ele estava com uma doença incurável. Ezequias, ele estava com uma doença, com uma enfermidade que a medicina não poderia curar, não poderia restaurar a saúde do rei Ezequias. E quando Ezequias, ele toma conhecimento de que ele não vai viver, ele toma uma atitude. Aleluia, isto mesmo. Quando o rei Ezequias, ele recebe a palavra que Deus mandou Isaías entregar a ele. E a palavra foi: coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não vai viver. E a Bíblia,
ela vai nos mostrar a ação, a atitude, a resposta de Ezequias para Deus. Ezequias, diz a Bíblia que ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar. Eu quero chamar sua atenção para esta expressão: virou o rosto para a parede. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 2, Isaías 38 e o 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha que coisa linda. Olha a atitude de Ezequias diante de uma notícia onde a sua vida chegaria ao fim. Onde Ezequias, ele recebe a notícia de que ele irá morrer. E quem falou por intermédio do profeta Isaías não foi homem, foi Deus. Foi Deus quem disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E Ezequias, em resposta a Deus, ele vira o rosto para a parede e diz a Bíblia, e orou ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Isto é posição, isto é atitude espiritual, isto é sabedoria divina. Isto é resposta que agrada ao coração de Deus. Virar o rosto para a parede indica uma posição, uma mudança de posição, uma mudança de atitude. Ezequias, ele não vai lamentar. Ezequias, ele não vai reclamar. Ezequias, ele não vai murmurar. Ezequias, ele não vai contender com Deus. Ele não vai murmurar, reclamar de Deus. Ele virou o rosto para a parede. Ele colocou-se diante da presença de Deus. Aleluia, aleluia. Ele foi se humilhar na presença do Criador. E a Bíblia, ela é categórica. A Bíblia, ela é muito clara em nos mostrar que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Isto mesmo, Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, Ezequias, ele vai se humilhar. Ezequias, ele vai se quebrantar. Ezequias, ele vai se derramar. Ezequias, ele vai orar. Ele vai buscar aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que é fiel para cumprir com suas promessas. Coisas que nós, muitas vezes, infelizmente, não fazemos. Muitas das vezes nós, quando recebemos uma notícia, um diagnóstico, ou quando nós estamos diante de uma situação, de um problema impossível aos nossos olhos, geralmente nós começamos a nos desesperar, a nos posicionar de uma forma errada, de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus. Eu não sei qual o seu problema. Eu não sei que problema impossível está diante da sua vida.
Eu não sei qual é a sua enfermidade. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu quero te apresentar um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que abre mar, um Deus que ressuscita, um Deus que cura, um Deus que faz milagre e quer mudar, quer transformar, quer curar a tua vida para todo sempre. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ezequias, ele tem uma atitude que agrada ao coração de Deus. Ezequias, ele vira o rosto para a parede, onde está indicando uma mudança de posição, uma mudança de comportamento. E Deus, ele está chamando a sua atenção nesta mensagem. Você que está ouvindo esta palavra, você que está sendo alcançado, alcançada por esta palavra e está diante de uma situação impossível aos teus olhos, aos olhos da medicina, aos olhos de terceiros, Deus, ele está chamando a tua atenção e te dizendo: vire o rosto para a parede. Ou seja, mude de atitude, mude de posição. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, comece a se humilhar na presença de Deus. Comece a orar, comece a buscar, porque a oração tem poder. Aleluia! A oração tem poder. A oração cura. A oração regenera. A oração levanta o caído. A oração liberta o que está aprisionado. Aprisionado nas drogas. Aprisionado nas bebidas. Aprisionado na prostituição. Aprisionados na avareza. Comece a mudar de posição. Comece a mudar de atitude. Comece a orar, a buscar a Deus. Aleluia! Aleluia! Isaías capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Aleluia! Deus, ele está convidando você, você que está diante de uma situação que você não pode resolver, que você não pode solucionar, que você não pode se curar. Deus está te dizendo, está falando contigo e te dizendo: vire o rosto para a parede, mude de posição, busque a minha presença, se humilhe, e a cura, ela vai chegar, e o milagre vai chegar, e a libertação que você tanto pede vai chegar. Mas é necessário, primeiro, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Porque se você continua pensando do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, o resultado será o mesmo. É por isto que Deus, ele está te chamando, ele está te convidando para uma mudança de posição, para uma mudança de atitude. Deus, ele quer uma resposta da tua parte, porque caso contrário, você vai acabar morrendo mesmo.
É o que ia acontecer com Ezequias. Olha a palavra, Isaías 38, primeiro. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Ah, meu Deus. Aleluia. Quantas enfermidades mortais estão matando as pessoas. Não apenas o câncer, mas a bebida, o cigarro, a prostituição, a depressão, a ansiedade. Quantas enfermidades mortais, a AIDS, vem matando as pessoas. E as pessoas, você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Eu não sei qual é a tua enfermidade. Eu não sei o que é que está te matando por dentro. Pode ser a bebida. Pode ser o cigarro. Pode ser a depressão. Pode ser uma enfermidade, um câncer. Eu não sei qual é o problema impossível para você resolver. E esse problema está te matando. Esse problema está te consumindo por dentro. Mas Deus, que é o Deus do impossível, Deus, que é o Deus que tudo vê. Provérbio 15 e o 3 está escrito: porque os olhos do Senhor estão em todas as partes, contemplando os bons e os maus. Deus, ele vê tudo. Salmo 139, o salmista disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar, conheces o meu levantar, conheces o meu andar, o meu caminhar. Antes que a palavra venha na minha língua, eis que tu já sabe. Aleluia. Deus está te dizendo: eu te conheço. Eu conheço o teu andar. Eu conheço o teu levantar. Eu conheço o teu coração. Eu sei como tem sido a tua vida. Eu sei como tem sido as tuas noites. Mas eu estou aqui te convidando para se humilhar na minha presença. Aleluia. Aleluia. Vá recebendo esta palavra. Quem te prometeu foi Deus. Creia nas promessas de Deus. Você tem promessa de Deus. Deus te prometeu. E Ele é fiel para cumprir. E Ele te convida neste exato momento, não é amanhã. Não é depois, e amanhã é hoje. É agora, Ele te convida agora, para que você vire o rosto para a parede, para que você tome uma atitude na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. 38, versículo 2 do profeta Isaías. Então, neste exato momento, quer dizer, na hora em que Ezequias recebeu a mensagem,
No momento em que o rei Ezequias, ele recebe a notícia, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, não vai viver. Aí a Bíblia vai dizer, então, Ezequias não perdeu tempo. Ezequias não deixou passar a oportunidade. Então, na mesma hora, no mesmo momento que Deus falou, Ezequias mudou de atitude, Ezequias mudou de posição e buscou ao Senhor, orando. Aleluia! Buscando ao Senhor, aleluia, se humilhando na presença de Deus, porque Deus, ele tinha promessas. E quando Deus promete, meu irmão, e quando Deus promete, minha irmã, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele é o Deus fiel, que não falha, que não mente, que não engana. Ele é digno da minha confiança e da sua confiança. Ezequias vira o rosto para a parede, muda de posição, começa a orar. E Ezequias disse: Ah, Senhor. Olha a oração de Ezequias. Isaías 38, versículo 3. E disse Ezequias: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e de coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia. Aleluia. E chorou Ezequias muitíssimo. Quem foi Ezequias? Quem era Ezequias? Ezequias, ele era rei de Israel. Ezequias, ele era rei, um rei honesto, um rei perfeito, um rei fiel a Deus. Ezequias, quando ele assume o governo, a prioridade de Ezequias é o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Ezequias, diz a Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 29, que Ezequias, quando ele começa a reinar, com 25 anos, ele manda purificar o templo do Senhor. Em seguida, Ezequias, ele estabelece o culto a Deus. Depois, Ezequias, ele comemora a Páscoa. Ezequias, ele organiza. Ezequias, ele é fiel a Deus. Ezequias, ele faz aquilo que agrada a Deus. E Ezequias, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de que eu fui fiel ao Senhor. Senhor, lembra-te de que eu andei em teus caminhos, fiz a tua vontade, fiz aquilo que te agrada. Versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Eita, que Deus fiel!
Aleluia. Olha o que Deus disse. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus, através da atitude de Ezequias, através da mudança de posição de Ezequias, através da humilhação de Ezequias, ele muda uma sentença. Ele dá uma promessa de cura a Ezequias. Ele dá uma promessa de milagre a Ezequias. E Deus diz, eu vou curar você e vou lhe dar 15 anos de vida. Este é o Deus fiel. Este é o Deus que muda a sentença. Talvez as pessoas tenham dado algumas sentenças para a tua vida. Talvez algumas pessoas dizem para você que a sua vida não tem jeito, que você não tem jeito. Talvez amigos, amigas, familiares, até você mesmo. Talvez você mesmo olhe para o seu estado atual e diga que não tem jeito, que não tem como se libertar, que não tem como se curar desta enfermidade mortal. Enfermidade esta que pode ser não apenas uma doença no corpo físico, mas uma doença que se manifesta através de um vício, que se manifesta através até de pessoas que te perseguem. Mas Deus, ele está te chamando para uma mudança de atitude, para uma mudança de comportamento. Deus, ele tinha promessa em Ezequias. Deus, ele prometeu a Israel, lembra-se do início? Que Deus, ele prometeu a Israel que enviaria um libertador, o Messias, Jesus Cristo. E Ezequias, ele não tinha filho. E Ezequias, ele era da linhagem de Davi. E Ezequias, ele estava debaixo, aleluia, ele estava debaixo da promessa de Deus. Ezequias, ele tinha promessa de Deus. Ezequias, ele tinha promessa de Deus. Assim como você, que tem promessa de Deus. Quem te prometeu foi Deus. Creia nas promessas de Deus e tome uma atitude, uma posição de mudança. Este é o convite de Deus para você. Ele te chama, ele te convida para que você tome uma atitude, para que você mude e comece a se humilhar perante ele. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis,
e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia! Deus está te dizendo, aleluia! Se você mudar sua atitude, se você mudar de posição, se você mudar de comportamento, eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua situação. Eu vou mudar a tua história. Sabe por quê? Porque eu tenho promessa contigo. E quem te prometeu foi Deus. Creia nas promessas de Deus. E que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus.